Bíblia Sagrada, eis a palavra de Deus. Queridos, a paz do Senhor, neste domingo estaremos comemorando o Dia da Bíblia e faremos neste momento o resumo da lição 10, que tem como título A Promessa da Proteção Divina. Desde já, curta, comente e compartilhe o nosso vídeo com mais alguém, utilize na evangelização. E deixamos aqui também o nosso quadro disponível no final, para ser aproveitado para fazer uma revisão ou mesmo para ser utilizado na escola dominical devidamente adaptado, se assim você o desejar. Deus os abençoe. O texto áureo diz: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Está no Salmo 91, versículo 11. Verdade prática. Deus promete a sua proteção a todos os que são fiéis à sua palavra. A leitura bíblica em classe encontra-se na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos do 10 ao 17, e nos Salmos 91, versículos do 1 ao 8, que nós não iremos ler, mas iremos mencionar no nosso resumo. A palavra-chave é proteção. Temos 3 objetivos nesta lição. São eles: conscientizar acerca da batalha espiritual do cristão e quais armas o Senhor disponibiliza para a nossa proteção, ressaltar a onipotência de Deus com base doutrinária para a proteção divina e compreender que a infalível proteção do Altíssimo é para os que se mantêm fiéis em íntima comunhão com Ele. Queridos, nesta lição nós iremos ver a proteção de Deus como promessa para aqueles que o temem e são fiéis à sua palavra. A proteção divina está disponível para o seu povo. Todos devemos buscar esta promessa de proteção. Contra as astutas ciladas do maligno, nós temos a garantia da proteção de Deus. E Deus disponibiliza também para a sua igreja as armas espirituais para enfrentarmos as ciladas do maligno. Aqui vamos ver na nossa lição e vamos compreendê-la com base, fundamento na Bíblia Sagrada. Nós iremos para o nosso esquema resumo e ele fica, como disse, no final do nosso vídeo. Primeiro ponto, proteção espiritual contra o inimigo. O número 1, proteção contra o maior inimigo. Há uma batalha espiritual em que o cristão está diretamente envolvido na sua caminhada, na sua trajetória de vida aqui na Terra. Nessa batalha, o maior inimigo de nossas almas é o diabo. E nós não enfrentamos os seus ardis de qualquer forma. Há armas espirituais disponíveis para o cristão enfrentar as adversidades impostas pelo inimigo de nossas almas. Em Efésios capítulo 6, versículos do 12 ao 17, Paulo descreve as hostes espirituais da maldade e, ao mesmo tempo, quais armas espirituais que o Senhor disponibiliza para a nossa proteção. A nossa batalha não é contra as pessoas, contra a carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades. O número 2, os inimigos espirituais em Efésios. No capítulo 6 de Efésios, Paulo descreve uma lista de inimigos espirituais que a igreja do Senhor enfrenta. Todo cristão sincero enfrenta estes inimigos. Ele descreve os inimigos mostrando que são principados, potestades, príncipe das trevas deste século, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Veja, em Efésios capítulo 6, versículo 12, ele descreve primeiro os principados, que são governos do mal liderados pelo príncipe das trevas. Potestades são poderes malignos que atuam contra a igreja do Senhor. Príncipes das trevas são demônios que lideram outros demônios. E hostes espirituais da maldade são legiões de demônios preparadas para destruir a vida espiritual da igreja. Talvez, queridos, aqui Paulo tivesse em mente, em Atos capítulo 19, quando ele esteve na cidade de Éfeso, as lutas que ele enfrentou, lideradas por grupo de pessoas que agiam em desfavor do ministério de Paulo. E ele não atribuiu isso simplesmente às pessoas, mas quem usava as pessoas. Por exemplo, em Atos 19, versículo 13, cita que os exorcistas judeus que
invocavam o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos. Em Atos capítulo 19, ainda, versículo 19, ele fala dos que exerciam artes mágicas. E no versículo 24, ele cita os fabricadores de nichos da deusa Diana, que dava muito lucro aos ourives, aos fazedores de imagem de escultura. Nesta cidade, Paulo enfrentou um motim liderado por Demétrio, que era o líder destas pessoas que fabricavam nichos da deusa Diana. Veja, talvez Paulo tivesse em mente na cidade a luta que ele enfrentou nestas dificuldades para levar a palavra de Deus, pregar o evangelho. E ele não lista aqui essas dificuldades mostrando as pessoas em si, mas quem estava por trás, as ações malignas que usavam estas pessoas, principados, potestades, príncipe das trevas deste século, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Da mesma forma, a igreja do Senhor enfrenta lutas espirituais, a batalha espiritual. Nós não enfrentamos inimigos carnais, pessoas, mas sim quem está por trás das pessoas que usam de artifícios espirituais para combater contra a igreja do Senhor, contra a palavra de Deus. O número 3, as armas espirituais do crente. Em contrapartida, esta luta espiritual que a igreja do Senhor enfrenta contra as hostes espirituais da maldade, contra os príncipes das trevas deste século, contra os principados, contra os poderes, as potestades do mal, o crente tem à sua disposição as armas espirituais. O texto de Efésios, capítulo 6, versículo 14 ao 17, cita as armas espirituais. São elas a verdade, couraça da justiça, preparação do evangelho da paz, escudo da fé, capacete da salvação e espada do Espírito. Cada uma destas armas espirituais tem sua finalidade. A verdade é uma arma poderosa contra a mentira do diabo. A couraça da justiça, uma vestidura que protege o crente dos golpes mortais, das tentações do maligno. Preparação do evangelho da paz é onde o crente, através do evangelho, vence o diabo, como Cristo também venceu através do evangelho. Escudo da fé é uma proteção dos servos de Deus contra os dardos inflamados do maligno. Capacete da salvação, uma profunda convicção da salvação em Cristo Jesus. E a espada do Espírito, uma arma espiritual que a igreja tem disponível para enfrentar os ataques do maligno, a palavra de Deus. Na batalha espiritual que enfrentamos, não devemos enfrentar esta batalha com as nossas próprias forças, mas com a presença de Deus, com as armas espirituais que estão disponíveis para nós. Cientes de que a luta do crente não é contra a carne e sangue, é preciso estar revestidos de toda a armadura de Deus para enfrentar as hostes espirituais da maldade. O segundo ponto, a maravilhosa proteção de Deus. O número 1, a proteção de quem se relaciona com Deus. O salmista, quando escreve o Salmo 91, ele mostra algo que Deus tem disponível para aqueles que se relacionam com ele. A sua proteção. A proteção divina, queridos, está disponível para todo aquele que se chega ao Senhor, que confia nele. Ele traz descanso para a nossa alma. Todo aquele que se chega a Deus e se relaciona com ele, descansa, porque Deus tem a sua proteção disponível para ele. No Salmo 91, versículo 1, diz o salmista: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Nos versículos 2 ao 4 ainda, direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Até aqui. Veja no versículo 2 os termos que o salmista usa para se referir ao Senhor. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Refúgio e fortaleza fala de proteção divina para aquele que se chega a Deus como o seu Deus. Da mesma forma, Deus ele traz descanso para aquele que busca proteção debaixo de sua segurança, da disponibilidade que tem de se relacionar com ele, descanso para a sua alma.
O salmista, no Salmo 42, versículo 5, ele diz: Por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus. Veja, o salmista pergunta para a sua alma por que estás perturbada e diz para ela esperar em Deus. Deus traz descanso para a alma. O Senhor é a nossa proteção. O relacionamento com Deus deve ser de confiança, por isso ele nos livrará do perigo, da insegurança e nos dará proteção. O número 2, Deus, o nosso refúgio e fortaleza. Ainda no Salmo 91, versículo 3, o salmista traz algumas expressões que mostram o cuidado de Deus para com aquele que se relaciona com ele. No versículo 3, como falei, nos diz o salmista: porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Laço do passarinheiro, nesse texto, diz respeito aos ardis do maligno para elaborar cilada contra os servos de Deus. E peste perniciosa é uma figura de linguagem para mostrar enfermidades malignas. Deus é quem guarda o seu povo. Em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, nos ensina o apóstolo São Pedro dizendo: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Assim, temos Deus como nosso refúgio e fortaleza, por isso não seremos abalados. O número 3, a onipotência de Deus. O Salmo 91 apresenta Deus como onipotente, como Deus todo-poderoso. Ele é o Altíssimo. No Salmo 1, ou melhor, no versículo 1 do Salmo 91, o salmista diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O termo Altíssimo quer dizer está elevadíssimo, acima de todos os céus, nas mais altas alturas. Ou seja, o Altíssimo é o Onipotente, o Deus Todo-Poderoso. Com base nesta doutrina, podemos dizer que Deus é a proteção para o seu povo. Em Deus podemos ter segurança de que nenhuma estratégia do maligno prevalecerá contra os que estão guardados debaixo de sua proteção. Desta forma, nenhum ardil do maligno prevalecerá contra os que estão guardados em Deus, à sombra do esconderijo do Altíssimo. Bendito seja o nome do Senhor. O terceiro ponto, promessas e proteção. O número 1, os inimigos serão derrotados. Ao longo da história, a Igreja do Senhor tem enfrentado os ardis do inimigo. Os inimigos da Igreja têm se levantado, mas nós temos uma promessa gloriosa reservada para os últimos dias. Deus dará vitória ao seu povo. Todos os inimigos, todo império, potestade e força serão aniquilados. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24 ao 26, nos instrui a palavra de Deus dizendo: depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo império e toda potestade e força, porque convém que reine, até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos pés. Ora, o último inimigo a ser aniquilado é a morte. Jesus, ele derrotará todos os inimigos e colocará debaixo de seus pés. Esta expressão mostra o poder do Senhor sobre toda a potestade, inclusive a morte, que ele venceu na cruz do Calvário. A vitória final é garantida para a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus capítulo 16, versículo 18. O número 2, segurança e vitória para os que temem o Senhor. Na nossa vida cotidiana, nós podemos ter certeza de uma coisa: se buscarmos a Deus em oração, Deus nos guarda, é Ele a nossa proteção, é Ele a segurança do seu povo. Deus cuida do seu povo. Nos diz o salmista no Salmo 127, versículo 1, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Veja, é Deus quem guarda, é Deus quem vigia. Salmo 18, versículo 2, nos diz o salmista: o Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador. Rochedo e lugar forte aqui são sinônimos ou símbolos
de proteção e segurança. Na nossa vida cotidiana, nós podemos ter certeza que Deus nos guarda. Devemos, porém, ser prudentes, vigilantes em tudo o que fazemos. O número 3, a abrangência da proteção de Deus. Com base nos atributos exclusivos de Deus, de onipotência, onisciência e onipresença. Onipotência, Deus tem todo o poder, pode todas as coisas. Onisciência, Deus conhece tudo. E onipresença, ele não está limitado a tempo e espaço, está presente em todos os lugares. Deus é quem protege o seu povo. Ele é fiel para nos guardar. Segundo o que o nosso comentarista fala, diz que, à luz dos textos que estudamos nesta lição, Efésios capítulo 6 e Salmos 91, Deus é apresentado como aquele que protege o seu povo. Isso abrange também toda a nossa vida e a nossa família. Deus é quem guarda o seu povo, a nossa casa. Deus é quem guarda a nossa vida, a nossa família. No Salmo 121, versículo 3, nos diz o salmista: não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. Nós podemos afirmar que estamos debaixo da bênção protetora do nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, em Deus podemos desfrutar de proteção e segurança. Ele é o nosso protetor e podemos experimentar o seu refúgio e fortaleza. Na força do Espírito Santo e vestidos com a armadura espiritual, podemos resistir às investidas ciladas do maligno. Ficamos por aqui. Deus os abençoe, em nome de Jesus.